Bom dia, nós estamos em mais uma série do projeto Turismo Rural Memórias Femininas, que tem a proposta de contar a história do turismo rural no Brasil sob a perspectiva feminina. Hoje nós estamos indo, neste vídeo, estamos indo até Rosana, que é no interior paulista, com a professora Rosângela, para que ela possa contar um pouco da sua memória, que é regional, que é nacional, que é internacional. Eu vou pedir para ela se apresentar e desde já agradecer a sua presença. Bom dia, Andréia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse projeto, né? O Turismo Rural e as Memórias Femininas. Eu parabenizo você, né, por mais essa iniciativa, por estar realmente aí fomentando, né, o turismo rural no nosso país, né, a ação aí de profissionais, de pesquisadores dentro dessa rede. E eu acho que isso é muito importante e faz a diferença. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui compartilhando com você, com vocês, um pouquinho da minha experiência, né? Bom, meu nome é Rosângela Custódio Cortes Tomás, sou professora, né, do curso de turismo da Unesp, de Rosana. Bom, como tudo começou, né? A minha formação acadêmica, eu tenho licenciatura e bacharelado em geografia e dentro do curso de graduação eu iniciei com estágio, iniciei a pesquisa na área de antropologia e arqueologia. Aqui na nossa região do interior de Paulo, nós temos aí nas margens, barrancas dos rios Paraná e Paranapanema, nós temos aí muitos indícios, né, da população primitiva que viveu aqui na nossa região e isso me instigou bastante. Então, comecei a participar das prospecções, enfim, e depois que terminei a minha graduação, eu fui para o mestrado e fiz o meu mestrado em arqueologia na USP, onde eu estudei a relação ou o contato jesuítico e as comunidades indígenas, né, no período de contato. Terminando essa fase, eu iniciei o meu doutorado também em arqueologia na USP, e eu estudei, né, aí eu já vinculei, trabalhei muito com as ferramentas da geografia, né, o sistema de informação geográfica, onde eu simulei aí, dentro das ferramentas, os indícios, né, que me apontavam para a identificação desses locais, desses sítios arqueológicos na barranca do Rio Paraná. Pois bem, meu contato com o turismo, ele iniciou, né, em 2000, foi quando, ainda no doutorado, eu iniciei, né, fui lecionar no curso de turismo, na área de geografia, disciplinas vinculadas à geografia, numa faculdade particular aqui de Presidente Prudente. Em 2004, eu fui para a Espanha com a minha família, né, fui fazer o pós-doutorado. E lá na Espanha, né, eu estive na Universidade de Santiago de Compostela, então eu fiquei ficamos lá um ano e meio, onde eu desenvolvi o meu pós-doutorado e eu tentei trabalhar aí com as áreas, aquelas que eu tinha me qualificado, né? Então, eu trabalhei a revalorização e o uso do patrimônio arqueológico como desenvolvimento do turismo rural e cultural da Galícia nos parques arqueológicos. Então, eu estudei o patrimônio cultural, né, por meio do patrimônio arqueológico. Foi uma experiência assim muito interessante e que assim me trouxe uma bagagem de vivência de mundo fantástica, né? Quando eu estava lá em 2005, abriu o concurso na Unesp de Rosana para o curso de turismo. Foi quando eu prestei, chegando aqui, né? Eu prestei o concurso
e iniciei a minha carreira docente na Unesp em abril de 2006. Para o ingresso na Unesp, né, para o concurso, nós tínhamos que apresentar um projeto de pesquisa para ser desenvolvido nos próximos 3 anos, que assim, nós temos sempre que estar, somos avaliados por isso também. Então, era um projeto trienal, onde eu coloquei, né, esse projeto, apresentei esse projeto, que era o levantamento dos potenciais e atrativos naturais e culturais do município de Rosana, né? Então, trabalhei com a revalorização e o uso do patrimônio, né, tanto natural quanto cultural. Nesse mesmo ano, e esse projeto eu encaminhei para o CNPq, ele foi aprovado, né? Então eu estruturei e montei o meu laboratório lá, né, de pesquisa. E entendendo a importância da gente começar a trabalhar, né, com a troca de informações diante dos pesquisadores, diante da comunidade, eu propus e organizamos enquanto grupo, né, eu coordenei o primeiro encontro de turismo rural do Pontal do Paranapanema. Então, já foi uma experiência, digamos, né, para a gente estar trabalhando não só desenvolvendo aí o conhecimento científico, mas também compartilhando, né? Em 2007, nós criamos, né, eu criei, junto ao CNPq, formalizando, né, aí o Grupo de Estudos e Pesquisa em Turismo no Espaço Rural, que é o GEPTER, que é o qual eu coordeno até hoje, né? Então, nós temos alunos de graduação, pós-graduação, professores, né, de várias unidades, universidades, e também temos colaboradores do exterior. Em 2000 realizamos aí, né, então, no caso, nesse ano, o seminário, em 2007, o Seminário de Turismo no Espaço Rural e Desenvolvimento Local, que foi um outro evento, né, onde a gente também, já com algumas pesquisas no Pontal do Paranapanema, a gente compartilhou, né, digamos que esse conhecimento, esses dados com outros pesquisadores, né, da área. Em 2008, 2009, nós, final de 2007, né, nós entendemos que seria interessante trabalhar com a comunidade rural do município de Rosana, né? Porque Rosana, eu não sei, eu acho que é interessante eu colocar, nós temos o Pontal do Paranapanema, ele é famoso, né, aí pelos movimentos sociais, né, do movimento dos trabalhadores sem terra, né? Nós temos aí toda uma história em cima disso. E o município, ele é constituído por 4 assentamentos rurais, né? São mais de 900 sítios ou lotes, né, que nós denominamos. Então, assim, eu entendi que aquele contato por meio da pesquisa que eu estava tendo com a comunidade rural, que são agricultores familiares, seria interessante ampliar, né, a capacitação desses agricultores que estavam aí propensos a abraçar, né, uma atividade não rural, né, que no caso seria o turismo. Então, nós, em parceria com a prefeitura, né, nós, e também com o Senar, nós oferecemos o curso do Senar, 2 edições, né, desse curso, que foi em 2008 e 2009, né, para trabalhar com essa questão da capacitação desses agricultores para o turismo, né? E isso, a pesquisa seguiu. Em 2010, nós captamos, né, e organizamos o 7º CBTR, que é o Congresso Brasileiro de Turismo Rural, né? Nós realizamos na Unesp. E foi muito importante porque ele veio, né? É interessante esses eventos, porque eles vêm fortalecer e abrir aí um leque de possibilidades, né? Um compartilhamento, né,
de experiências onde não só a comunidade local, mas também pesquisadores e outros e membros das comunidades de outras regiões puderam participar. Achamos interessante que a produção, né, científica desse evento fosse materializada. Então, nós editamos, né, organizamos um livro, Turismo Rural e as Territorialidades na Perspectiva do Campo e da Cidade, né? Então, nós tivemos também como resultado dessa experiência, né, todos os trabalhos científicos que foram apresentados no congresso foram selecionados e viraram um livro, né, que hoje serve aí como base. Em 2011, eu iniciei como docente do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da Unesp, de Presidente Prudente, do curso do programa de Geografia, onde eu trabalho a disciplina de Geografia do Turismo, né? Então, assim, oriento mestrados e doutorados também na área do turismo, focado também principalmente para o turismo rural, que eu entendo que é uma forma também da gente ampliar esse leque e colaborar aí com o desenvolvimento do conhecimento, né? E aí, em 2013, nós realizamos o 8º CBTR, né? Captamos novamente o congresso e realizamos em Rosana, onde trabalhamos junto à prefeitura e à comunidade, digamos que o start, aí, a materialização de um atrativo turístico, né? Num dos assentamentos rurais, que foi a inauguração do restaurante rural Porto Maria, onde a comunidade, as mulheres, né, sempre as mulheres, né, elas encabeçaram esse projeto e elas, a Associação de Mulheres desse assentamento, tocam esse restaurante, né? Então, foi uma forma, né, de que nós vimos a colaboração e a contribuição dos dados, da pesquisa, né, o momento do evento, né, congregar aí com a inauguração desse restaurante. Fizemos um almoço de finalização do congresso já no restaurante, né? Isso foi muito importante, né, para a gente fortalecer o turismo rural aqui na nossa região, né? E também esse congresso, né, o 8º CBTR, nós também entendemos ser interessante a gente compartilhar o conhecimento e organizamos, né, e lançamos aí mais um livro, que foi o Turismo, Políticas Públicas no Espaço Rural, que também foi e é, né, um material muito importante de trabalho que nós utilizamos, né? Em 2008, diante das pesquisas, diante do nosso levantamento da oferta e demanda, do potencial, dos atrativos aqui do Pontal e do município de Rosana, dada aí as minhas andanças, né? E eu coloquei a proposta e ela foi encabeçada pelos pesquisadores e pela comunidade também, a importância da gente criar um espaço, né? Um espaço onde fosse congregado aí a memória, né? A experiência, a vida e a memória dessa comunidade, que são os assentados. Então, lá nós começamos, né, desenvolver, dentro dessa proposta, a criação do Museu do Assentado, né? Seria mais um atrativo, né, no meio rural, e para o município também, que a proposta é congregar todas esse patrimônio material e imaterial num espaço museal que representa aí, digamos, todo o Pontal do Paranapanema, né? Essa comunidade rural. Eu não estou... Você está falando, André? Uma dúvida. Nós estamos falando do Pontal de Paranapanema, você sobre Rosângela, mas
Rosana, mas quais são os municípios do Pontal? Só para a gente articular geograficamente São Paulo, interior paulista, quantos municípios tem no Pontal? Olha, são 68 municípios. Mas, assim, aqueles municípios que nós trabalhamos realmente são os municípios da região aqui, da Regional de Presidente Prudente, né? Então, Rosana, Euclides da Cunha, Teodoro Sampaio, Prudente, Presidente Epitácio, Dracena, enfim, digamos que quando nós falamos do Pontal, a gente está se referindo dessa região aqui, da Regional de Presidente Prudente, né? Que é bem o extremo do estado de São Paulo, né? E que o E museu abarca a história desta região. Dessa região, né? Então é interessante a gente pensar que também o município de Rosana, como ele é o último, mas segundo os rosanenses é o primeiro do estado, eu digo sempre que depende do ponto de vista, não é? E então assim é interessante o município porque ele geograficamente é uma tríplice fronteira. Então nós temos o Mato Grosso do Sul, né? São Paulo e Paraná. Então nós trabalhamos muito com digamos que dentro dessa perspectiva também, né? E aí nós organizamos em 2018 um colóquio sobre os saberes e fazeres e dizeres do campo, o Museu do Assentado, onde teve a participação eu não gosto muito de usar o termo ator, né? Eu uso sempre o termo de sujeito, então onde teve a participação do principal sujeito, que foi a comunidade, né, rural, principalmente do município de Rosana, onde foi feito esse projeto, foi levantado a história e a memória dessa comunidade rural desde a sua origem, né? Nós temos aí, dentro dessa comunidade rural, nós temos pessoas que vieram de outros estados, Nordeste, Norte, né? Região Sul. Então, assim, tem toda uma história de vida. E quando nós falamos do patrimônio cultural rural, é importante a gente ter essa memória, né? Essa memória faz parte desse patrimônio, né? Então, esse foi o intuito da gente trabalhar também por meio de um evento. A comunidade, ela atuou aí como realmente como protagonista, né? Onde eles conseguiram se enxergar como sujeitos, né? Não só do espaço geográfico, mas também do patrimônio cultural rural ao qual pertencem. Então, isso foi muito importante, né? Aí, dentro das pesquisas que nós produzimos, nós publicamos essas pesquisas, né? Então, nós fizemos também a publicação em um artigo dessa experiência do museu do Assentado, que foi no Fórum Internacional de Turismo de 2018. O nosso artigo foi classificado como o primeiro lugar, né? Dentre centenas de trabalhos que foram apresentados. Isso foi assim muito importante para nós, para a comunidade, né? Então nós tivemos aí também na publicação do livro esse artigo nosso, né, como primeiro lugar. E uma outra produção também importante, né, e que está vinculado diretamente à questão do papel da mulher, né, enquanto progenitora, enquanto cuidadora, né, da família, enfim, no meio rural, que a gente sabe que acaba predominando, e principalmente quando a gente fala de turismo rural, né? Então, nos nossos levantamentos, 99% desses sujeitos que estão envolvidos com a prática não rural, que é o turismo, são mulheres, né? É interessante você comentar isso para também explicar que o recorte das memórias femininas do turismo rural
tem a ver por isso, porque 90, não saberia 90, mas grande parte das memórias do turismo rural do início, que nós estamos falando de 30, 35 anos, é até bom também fazer um recorte, nós estamos fazendo este vídeo em 2020, porque esse vídeo eu falo que é uma hemeroteca virtual, que vai ficar disponível no YouTube para as pessoas terem essa informação. E então nós estamos em meio de no ano de 2020, num momento muito peculiar do mundo, né, que é a crise do Covid, e que nós estamos com esta realidade bem demarcada, né, e que nós temos a visão feminina como talvez o nosso maior banco de dados, por isso das memórias femininas que você acaba de auxiliar e fortalecer a ideia. Com certeza. E eu destaco esse capítulo de livro que nós publicamos na Espanha, que nós discutimos o turismo rural e o papel da mulher assentada, né, nas atividades agrícolas e não agrícolas do município de Rosana, né? Então, diante das nossas pesquisas, realmente a gente identificou isso, né? O papel importante que a mulher desenvolve, né, realiza aí frente às várias atividades que são, né, das atividades agrícolas, da casa e com a família. Além disso, ela é, digamos que assim, é a protagonista responsável pelas atividades não agrícolas, né? No caso, o turismo, né? Então, elas tiveram a iniciativa, elas foram atrás e elas acabam agregando essa nova atividade, elas trazem consigo a família também, né? O homem, etc. Mas, assim, eu acho que a participação do homem, né, na atividade do turismo no meio rural acaba meio que sendo como coadjuvante, né? Ele participa indiretamente, né? Mas quando a gente olha realmente para frente digamos que da luta, das atividades, do desenvolvimento e da prática da atividade do turismo no meio rural, é a mulher, né? E isso é uma coisa muito interessante. E a gente discute, além disso, Andréia, a gente discute ainda muito, temos outras pesquisas, quer dizer, o empoderamento, né? A questão do empoderamento, né? Da identidade, né? Da pessoa se identificar e se reconhecer por meio dessa nova prática, que eu acho que é fantástico, né? Eu não fazendo uma futurologia, porque em tempos de Covid, futurologia são muito difíceis, mas eu fazendo uma analogia, eu acredito que o próximo tema vai ser sucessão rural, porque na sucessão rural, do turismo rural, aí eu vejo que são os filhos, independente de ser a mulher ou o homem, são os jovens rurais que vão procurar, como há 30 anos atrás foram as mulheres rurais que procuraram seu espaço, por isso desta nítida liderança. Então, é fato isso com empresárias, com academia, é fato essa nítida liderança, mas eu acredito, fazendo assim alguns anos de frente, nós vamos trabalhar com a sucessão, e a sucessão do turismo rural tem a ver com o jovem do turismo rural, e é que é o jovem, Sim. esse jovem que ou ficou no campo, ou foi à cidade estudar, mas volta e volta. Eu acho que apostando que os nossos próximos estudos vão ser nessa perspectiva. O que você acha? Eu acho que já estão, sabe, Andréia? Eu acho que é um futuro bem próximo, né? Diante daquilo que a gente percebe, a gente vê que o jovem, né, na sua maioria, principalmente quando a gente olha para o meio rural e quando nós olhamos para o município, para os municípios muito de interior, né, não próximo aos grandes centros, polos como São Paulo, Campinas, etc., olhamos aqui bem para o interior do estado, nós percebemos que as oportunidades de emprego, elas são muito restritas, né? Principalmente no campo. Então, o jovem, o que acontece? O jovem, ele sai para, como você disse, para estudar,
e ele não volta. Então, nós temos hoje no meio rural, principalmente na pequena propriedade, o que a gente percebe, e média também, é uma população envelhecida, né? Uma população que ficou. Os jovens, né, que estão aí economicamente ativos, eles não estão mais no rural, pelo menos uma boa parte deles. Mas a gente percebe também que é por falta de oportunidade de estar no rural. Então, os nossos estudos e levantamentos, eles apontam para isso. Então, assim, o jovem, ele não está no rural, né, ou a maioria deles não estão no rural, não é porque não querem o rural, muito pelo contrário, né? Eles nasceram, se identificam, mas as oportunidades não lhes permitem estar, né, no lugar onde eles gostariam. Então, eu vejo assim que essas novas práticas, né, ou práticas não rurais que estão agregando esse meio, eu vejo que elas vêm como um fortalecimento e um estímulo para um retorno ao campo, ao rural, né? E os pais, né, aquelas pessoas mais velhas que estão no rural e sentem essa falta, eles veem no turismo essa oportunidade também, não só de agregar renda, mas elas veem a oportunidade de reunir a família novamente, né? De ter aí os seus filhos, né? Netos, enfim, retornando, né? E colaborando com as práticas, enfim, com as atividades que são peculiares do meio, né? E aí vem novamente o poder transversal do turismo rural, que eu digo que o turismo rural é uma grande ferramenta de desenvolvimento territorial. E no Sim. território tem vários, como você diz, não atores, mas qual é o termo que você usa que não são autores? São vários Sujeitos. sujeitos, né? E esses sujeitos são múltiplas identidades, desde a comunidade quilombola, ao assentado, ao agricultor familiar, à produção de média ao agro. Então, assim, o território rural ele tem vários sujeitos e o turismo consegue, dentro dessa transversalidade, ele consegue trazer. Eu estou comentando isso por causa da sua fala deste jovem no campo, este novo jovem, este novo rural está assumindo desde a grande propriedade rural ao retorno à comunidade e ele vem com ideias novas e ele vem com conceitos novos que podem ser muito bom, que pode trazer um novo rural brasileiro, um novo rural com uma visão de produção que seja, se for nós estamos falando, mas de uma visão de produção coerente, responsável e também uma comunidade. Eu acho que traz assim algumas esperanças de um novo rural feito por jovens rurais, nossos filhos, então filhos da ruralidade e que voltam. E o turismo vai de novo ter o seu papel. Então, daqui a uns anos a gente não faz memórias femininas, a gente faz memórias do novo rural. Exatamente. Eu só gostaria de assim esclarecer que eu não sou muito favorável a usar o termo ator, porque eu penso assim, o ator ele representa, né? Entendi. Então nós não trabalhamos, né? Nós não trabalhamos aí. Então a gente trabalha com o concreto, né? Com aquele que faz, aquele que realmente modifica, que atua, né? Uhum. Então eu gosto muito de empregar essa palavra sujeito. E realmente, sabe, eu acho que dentro do que você está colocando, é importante a gente ver esse retorno como algo muito positivo para o rural e para o turismo, porque nós entendemos, né, e a gente discute sempre, que precisamos pensar, né, o turismo no meio rural como algo que venha a fortalecer os elementos naturais e culturais desse espaço, né? E esse jovem que sai para se capacitar, para, enfim, né, para fazer aí, realizar os seus estudos, eles acabam tendo uma bagagem, um conhecimento que vai ser aplicado a essa realidade, né, a esse rural. E principalmente mais esclarecido, né, e orientado
para a responsabilidade com esse patrimônio natural e cultural, né? E que eu acho que o turismo rural, eu sou assim fã de carteirinha, né? Mas é que eu acho que o turismo rural ele tem muito isso, e ele pode ter isso. É óbvio, você vai falar, bom, é 100% assim? Não, nós sabemos que existem práticas no rural que ainda não são adequadas, ou que não tem essa preocupação maior com aquilo, né, que se explora. Mas quando a gente olha para a base do turismo rural, e essa base ela tem que ser o rural, né? Que rural é esse? Então, assim, as pessoas que se envolvem com a atividade, né, das suas porteiras para dentro, elas têm que ter a consciência de que elas têm que tratar bem a natureza, elas têm que tratar bem e valorizar o seu patrimônio cultural, a sua vida, o seu cotidiano, a sua história, porque isso é o atrativo, né? Então, eu acho muito importante, né, essa questão. E o jovem, com certeza, Traz uma juventude esperamos que traga uma juventude de pensamento. Exatamente. Também nós temos que pensar que nós temos hoje um cliente que acredito, não faço futurologia deste momento de Covid-19, mas eu acredito que o ser humano vai procurar por segurança. E a segurança alimentar, segurança pessoal, e realmente a ruralidade, se consciente, ela vai proporcionar uma segurança mais próxima. Então, nós temos também aquilo que você fala sobre o empresário, o produtor, o trabalhador ter esta consciência. Eu vou te dizer que os que não tinham vão ter que ter uma rapidez incrível. Quem já tinha essa consciência nata, ótimo, vai aflorar esta consciência da consciência. Quem não tinha vai ter que se transformar, porque o público, o grande público do turismo rural, de fato, sempre foram pessoas, famílias que procuravam a experiência do campo. Agora são famílias que procuram a experiência do campo com segurança. E segurança se faz, obviamente, em não entregar para o seu turista uma gleba de laranjas acabou de pulverizar e a criança. Então, assim, nós temos. Isso vai ser interessante. Um novo mundo. Sim. Sim, porque nós temos cada vez mais um turista exigente, né, e consciente. Então, ele não quer só experimentar o novo, o diferente, né? Ele não quer apenas ter um contato com a natureza ou com a ruralidade, mas além disso, ele quer algo a mais, né? Ele quer realmente responsabilidade. E eu vejo que o perfil do turista, né, que segue ou que consome, né, aí esse segmento do turismo rural, ele é um turista exigente, é um turista exigente, na sua maioria, né? E isso faz com que também é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Isso, exatamente, faz com que aqueles que estão aí comercializando, né, os produtos no meio rural, que também se adequem, né, que se atualizem e que tenham aí realmente essa responsabilidade, né, para com a comercialização do seu produto. E uma palavra de ânimo, eu acho que o mundo se abriu para este produto, o mundo se abriu para esta vivência, o mundo se abriu para, de uma forma difícil, mas se abriu. E eu vejo que estas memórias daqui a um tempo, a gente tem que marcar uma nova rodada de memória mesmo, para fazer, além de aumentar esta hemeroteca virtual, né, ter um banco de dados acessível a todos, aos curiosos, aos interessados, aos seus estudantes, aos novos rurais que querem. Esse é o objetivo desse Memórias, né? Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter que trazer novas memórias, porque se a gente tiver essa linha clara, o turismo como uma ferramenta de demonstração, desenvolvimento, incorporação da mulher no campo, incorporação do jovem no campo,
Nem tudo são flores, é fato, eu e você temos experiência para saber que temos, mas muitas coisas são flores, e são essas coisas que podem ser positivas e que devem ser valorizadas, né? Sim, que devem perdurar, né? Porque a gente percebe aí, dentro do contato, da vivência, que as dificuldades são muito grandes, né? Às vezes até maiores do que as flores, né? Né? Mas, assim, a gente percebe a questão da força, principalmente, né, dessas comunidades do campo, né, sejam pequenas, médias ou grandes propriedades, e que têm, né, uma persistência e acreditam realmente, né, no seu patrimônio, na sua história, na sua vivência, e em compartilhar isso daí, né, com o consumidor, com o turista. Então, eu acho que isso é muito positivo, né? E aí é óbvio que aí as pedras do caminho elas acabam sendo menores, não é verdade? É isso mesmo. Bom, eu queria te agradecer a sua participação, ver nessas memórias, lembrar nesses minutos finais da gravação se tem alguma memória que a gente esqueceu, as suas memórias, na verdade, se tem alguma coisa interessante nas suas memórias que ficou. Olha, Andréia, eu acho assim como você, né, a gente percebe isso, é uma pessoa de garra, né, uma pessoa que não desiste nunca. Eu acho que dentro da minha memória, da minha trajetória, né, eu não tenho aí, né, não, como você, né, você vive no rural, né, tem as origens aí, né, nasceu no rural. Então, assim, eu não tenho isso, mas é como se eu tivesse, né? Então, eu me identifico muito com o rural, sou apaixonada, né? E a nossa contribuição dentro disso tudo é por meio do estudo, da pesquisa, né? Então, o que eu tenho assim muito positivo é realmente acreditar, né? Acreditar no turismo, principalmente o turismo que é praticado e desenvolvido no meio rural, né? E eu acho que o principal desses segmentos, que são vários no meio rural, né? Mas o turismo rural, eu acho que ele é o carro-chefe e eu acho que a gente tem que continuar acreditando, né? E fazendo o nosso papel, né? É isso. E eu te agradeço imensamente aí pela oportunidade. Eu te E agradeço. seguimos em rede. Seguimos, a memória está gravada. Mais uma memória que traz, que aumenta a minha memória. Obrigada. Um prazer. Beijo, Beijo. prazer meu. Tchau. Tchau.